Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a sua vida, em teu lar, sobre a tua casa, tua família. Busque a presença do Senhor, nosso Deus, a fim de que você seja edificado, a fim de que a sua casa seja edificada. Busque sabedoria em Deus. Sabedoria, a fim de que você seja edificado. E o Senhor, Ele dá a todos sabedoria quando a Ele pede, sem duvidar. Você já falou com Deus hoje? Fale com Deus a cada manhã. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, de reconhecimento que sem Ele nada somos. Todos os dias, nós temos que render aos pés do Senhor, pedir direção para as nossas vidas, pedir que Ele nos dê sabedoria a viver os nossos dias. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 15 de abril de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Esdras, capítulo 4, do versículo 1 até o 4, e depois eu vou ler versículo 21 e 24. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Versículo 21. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Glórias ao Senhor por essa passagem. Passagem esta onde o povo de Deus estava a construir o templo, a casa de Deus. E assim apareceram os inimigos, os adversários, sugerindo ajudar na construção, quando na verdade faziam contrário. Quando na verdade queriam eram contrários à construção do templo. Eram contrários à edificação do templo. Trabalharam a fim de cessar aquele processo de edificação. E nesse instante conseguiram. Versículo 21 e versículo 24 diz claramente que fizeram cessar a obra da casa de Deus.
Exatamente. Nós somos obra em edificação. A sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Nós estamos em um processo de edificação e a casa de Deus somos nós. Somos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, que reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, que decidimos andar dirigidos pela fé. E desde então, quando decidimos andar dirigidos pela fé, entregar as nossas vidas ao Senhor, começa o processo da edificação da nossa casa. E essa obra, ela jamais pode parar. A obra em edificação para Deus, ela jamais pode parar. Mas sempre haverão os que trabalham contrário a essa obra, os que trabalham contrário à edificação da casa de Deus, os que trabalham contrário à sua fé, contrariando a sua fé, contrariando o seu processo de edificação. Nós devemos ignorá-los, nós devemos não dar ouvidos e fazer tudo para a glória de Deus. No caminho de que as nossas casas sejam edificadas, surgirão inimigos da obra. Surgirão inimigos desse processo de edificação da casa, e eles trabalham contrários à fé. Eles trabalham divergentes com o que a palavra diz. Eles trabalham em divisão, porque eles querem com que eles sejam reconhecidos e não a Deus seja exaltado. Exatamente isso. A Bíblia vai nos dizer que a mulher sábia, ela edifica a casa. Portanto, aquele que trabalha contrário ao processo de edificação da casa é tido como tolo, é tolice. Aquele que trabalha para a divisão, para a redução, para as coisas de Deus, é tido como tolo, porque o sábio, ele quer a edificação da casa. O verdadeiro sábio, ele quer a edificação do templo. O verdadeiro sábio, ele quer a edificação das pessoas que estão ao seu redor. Mas no decorrer desse processo de edificação, nós encontramos tantos tolos a querer provocar a desistência, a desistirmos das coisas de Deus. Nós temos que ter discernimento a fim de buscarmos somente o que edifica o templo, de buscarmos somente aquilo que nos edifica e afastarmos daquilo ou daqueles que impedem a nossa edificação, daqueles que provocam o desânimo em nós. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Sabe, irmão e irmã que me ouve, cola em sábios de sabedoria do alto, que é pacífica, que é tratável, que é imparcial, que é indulgente, moderada, que é cheia de bons frutos e de misericórdia, que cuida dos que estão ao seu redor e que não abre mão deles. Nós temos que estar junto com sábios, porque os tolos são inimigos.
da obra em edificação para Deus. São inimigos de que a casa de Deus seja edificada. E assim nós estamos nesse processo de edificação e nós temos que apartarmos daqueles que provocam desânimo em nós, desânimo das coisas de Deus, daqueles que querem, na verdade, destruir a casa de Deus. Novamente eu te digo, nós estamos em um processo de edificação. A Bíblia vai nos dizer em Filipenses 1º capítulo, verso 6, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar no dia de Jesus Cristo. Portanto, todos os dias nós temos que ser melhores, mas não retroceder. Porque o retrocesso nos leva à ruína. O retrocesso, o regresso, nos leva a sermos arruinados. Portanto, progrida para o alvo. A sua edificação, ela deve ser evolutiva e não destrutiva. Ela deve ser progressiva e não regressiva. Porque o Senhor não se apraz daqueles que retrocedem. O Senhor não se apraz daqueles que fazem os outros retroceder. O Senhor não se apraz de tolos. Busque sabedoria em Deus. Busque ser edificado. E lembre-se, sempre haverão aqueles que lutam contrário ao seu processo de edificação. Mas não se entregue a estes. Se entregue a Deus, porque Deus é o verdadeiro construtor e edificador das nossas vidas. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai. Deus tremendo, Deus bondoso, soberano és tu, Criador dos céus e da terra. Majestade. Senhor, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche ela, Deus, com a tua presença. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Deus. Continue o seu processo de edificação nas nossas vidas. Mas que tenhamos comportamentos que ativam esse processo, ó Deus. Que façamos escolhas e tomamos decisões que ativam esse processo a fim de crescermos em graça e conhecimento, a fim de te agradarmos, a fim de andarmos segundo a tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Oricantarali, Barassori, Emanaricantaralabias, Oriemanaricantarali, Baracantaralabias. Manifesta, Deus, o teu poder sobre essa vida que me ouve. Enche ela com a tua presença, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.